Bom dia, queridos alunos. Na aula passada, nós falamos sobre a Agenda 21 Global e também sobre a Agenda 21 Brasileira. E hoje nós vamos falar sobre educação ambiental e também sobre a Lei de Educação Ambiental. As raízes da educação ambiental elas podem ser vistas desde o século XVIII, quando Rousseau ele falava sobre a importância da metodologia, né, que se concentra sobre o ensino do meio ambiente. Várias décadas depois de Rousseau, Louis Agassiz, ele era um naturalista suíço, e ele usou essa filosofia de Rousseau para incentivar os alunos em estudar a natureza e não somente os livros, né? Ver a natureza como um todo. Em 1972, se eu não me engano, a Declaração do Ambiente, que foi produzida lá na Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano, lá em Estocolmo, ela falava sobre a preocupação das necessidades das gerações do presente e do futuro, né? E formulou um chamado princípio 19, né? Aquilo que depois iria constituir a base para a educação ambiental. No princípio 19, é essencial ministrar o ensino em matéria de ambiente. A juventude, assim também como os adultos, com o fim de criar o quê, gente? Bases que permitiam esclarecer a opinião pública e dar aos indivíduos, às empresas e às coletividades, né? Um sentido de responsabilidades sobre a proteção do meio ambiente e toda a sua dimensão humana. Ou seja, o que era essencial que era uma disciplina sobre o meio ambiente, que se tratasse apenas sobre o meio ambiente. Na segunda metade do século XX, os desastres socioambientais eles se tornaram muito alarmantes, né? O que geraram muito medo e talvez por isso inspiraram novos pensamentos, novas visões sobre o desenvolvimento sustentável, que nós já conversamos sobre isso nas aulas anteriores, e também sobre a educação ambiental, de ter essa educação ambiental, né, nas escolas e demais. E ela é entendida como um processo que ele ultrapassa a transmissão de conhecimentos, né? Que ele tem que mexer com o jeito de ser das pessoas, com o seu comportamento sobre a vida no geral. A ação destinada a reformular o comportamento das pessoas, criar valores que foram perdidos ou muitas vezes eles foram até, né, não alcançados ainda. A busca para essa nova reflexão, ela deve ser algo constante, né, do homem em relação ao seu meio ambiente e sobre o futuro, né, o futuro do nosso planeta também. Vamos falar sobre a educação, vamos falar sobre a Lei de Educação Ambiental, né? Lei 9.795, né, de abril de 1999. Essa lei ela fala sobre educação ambiental, né? No artigo 1, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constrói valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum, né, gente, do povo, essencial à sadia qualidade de vida e também da sua sustentabilidade. Por exemplo, quando você aprendeu com a sua mãe lá a fechar a torneira enquanto você escovava o dente, ou quando aprendeu na escola que deveria jogar o seu lixo na lixeira, são exemplos, né, do que se entende de educação ambiental. No artigo 2, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. No artigo 2, a educação ambiental ela é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada, né, em todos os níveis de modalidades do processo educativo, em caráter formal e não
formal. Ou seja, formal, ele é um aprendizado que ele é adquirido dentro de uma instituição de ensino. Por exemplo, como escola, escolas técnicas, faculdades, universidades, né, etc. Tem que ser uma instituição de ensino. Já o informal, ele é um aprendizado que ele é fora de uma instituição de ensino. Ou seja, quando você aprende na sua casa, quando você está numa roda de amigos e vocês conversam, né, sobre o meio ambiente, é um tipo de não formal, tá? No capítulo 1 da educação ambiental, né, nós temos os princípios básicos da educação ambiental. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. E o que quer dizer isso? Que é necessário pensar no ser humano como um todo, né, como alguém inserido no meio, no meio ambiente, no meio ambiental de fato, né? A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. Pois não tem, gente, como a gente pensar no meio ambiente e esquecer que as pessoas elas precisam se alimentar, elas precisam do meio ambiente. Não tem como você separar o meio ambiente, o meio natural, com o socioeconômico, com o cultural, né? E é exatamente isso que trabalha o desenvolvimento sustentável, que a gente não pode também pensar só na economia ou pensar apenas no meio ambiente. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, né, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. Ou seja, a gente utilizando, né, de mais de uma disciplina, ou você utilizando uma disciplina dentro da outra disciplina, e a gente vê muito isso acontecendo, né, em algumas feiras de ciências que vocês tiveram na escola. A vinculação entre ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais, onde a educação ambiental ela está totalmente ligada com a ética e com os valores sociais, né, como a gente viu lá na Agenda 21, que não tem como a gente respeitar o meio ambiente se a gente não consegue nem respeitar ao nosso próximo. O outro é a garantia de continuidade e permanência do processo educativo. Isso vai acontecer através de quê? Através de projetos de educação ambiental. A gente pode ter a horta, por exemplo, que pode mudar o professor, mas o próximo ele vai poder continuar o projeto da horta, né? Isso é uma forma de você garantir que eles vão continuar aprendendo. A permanente avaliação crítica do processo educativo, né? Precisamos reconhecer e mudar quando o nosso projeto, nossa aula ela não está funcionando, porque a gente precisa conhecer o quê? A gente precisa conhecer o nosso público-alvo. E também todo o ambiente escolar, onde essa escola está inserida, para que a gente consiga ter êxito no nosso projeto, tá? A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. Nós precisamos saber o que acontece fora da escola, né? Sobre o meio, principalmente no caso sobre o meio ambiente. E o interessante disso é que nossas aulas, nossas palestras, elas sempre, elas nunca serão a mesma. E o bom disso, gente, é porque nossas aulas elas nunca serão as mesmas, né? Nós sempre vamos, né, quando a gente está fazendo a atualização das aulas, então a gente sempre nós teremos aulas diferentes. Por exemplo, né, no caso do isolamento que nós estamos utilizando, já causou muitas melhoras no meio ambiente. Vocês devem ter visto no noticiário alguns exemplos disso. Então, nós precisamos estar sempre atualizados, né, do que está acontecendo no meio ambiente para trazer isso para as nossas aulas, né, para palestras e projetos. O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. E como eu já havia comentado anteriormente, uma pessoa que ela respeita o meio ambiente, ela, por consequência, ela deve respeitar o próximo e vice-versa, tá? Nós vamos falar sobre o artigo 5, onde ele fala os objetivos fundamentais da educação ambiental. Nós temos o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Nós temos a garantia de democratização das informações ambientais, o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica
né, sobre a problemática ambiental e social, né, que nós conversamos também lá nos princípios, tem muito a ver com os princípios básicos da educação ambiental, o incentivo à participação individual e coletiva, né, permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, estendendo-se a defesa da qualidade ambiental como valor inseparável do exercício da cidadania. O estímulo à cooperação entre diversas regiões do país, em níveis micro e macro-regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e tecnologia, o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. Então, gente, a educação ambiental no ensino formal, ela entende-se por quê, gente? Por uma educação ambiental na educação escolar, né, desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas. E o que engloba, né, essa educação ambiental do ensino formal? Engloba educação básica, onde nós temos educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, a educação superior, né, não somente na graduação de biologia, mas em todos os cursos, todas as graduações, educação especial, educação profissional e também a educação de jovens e adultos. E a educação não formal, né, ela entende-se por quê? Por uma educação ambiental, onde as ações, as práticas educativas, elas são voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. O poder público, né, nível federal, estadual e municipal, ele deve incentivar. Incentivar o quê, gente? Incentivar a educação ambiental na televisão, agora, né, nas redes sociais, panfletos, outdoor. Então, assim, incentivar a divulgação, né, sobre educação ambiental, sobre, né, o desmatamento, de você diminuir o desmatamento, sobre as coisas que estão acontecendo no meio ambiente, né? Isso precisa estar sempre acesso, né? De fácil acesso para as pessoas. Mas também o governo ele precisa incentivar projetos, ele precisa incentivar empresas, né, empresas verdes, ele precisa incentivar de forma geral, né, campanhas, programas, empresas que, né, que pensem em ter um mundo mais sustentável, tá, gente? Então, pessoas, basicamente, né, a lei de educação ambiental, ela mostra, né, para as pessoas o que é educação ambiental, onde na educação ambiental ela tem que estar inserida, que não é só na escola, que não é só lá no ensino fundamental, nos projetinhos de horta e de ciência, que ela é muito mais abrangente do que isso, né? Ela está inserida, gente, ela está inserida na sociedade, na sua casa, quando você conversa com a sua família, quando você conversa com seus amigos, quando você assiste à televisão, você entra nas mídias sociais. Então, a educação ambiental, ela tem que estar inserida como um todo, né? Não só na que a gente imagina que seja só não, uma disciplina lá do ensino fundamental, uma disciplina lá do ensino médio, não. Ela é muito mais, vai muito mais além do que isso, né? Quando a gente nasce, a educação ambiental ela já faz parte da nossa vida. Então, assim, na legislação de educação ambiental, ela fala também como isso deve ser feito, como isso deve ser feito na escola, qual que é o papel do governo de qual que é o papel do governo, por exemplo, né, de estar incentivando, de estar mostrando, né, nas mídias sociais, na televisão, de estar incentivando as empresas para trabalharem, né, de forma mais sustentável, porque né, se você vai consumir algo, não, esse canudinho não pode ser mais canudinho de plástico, tem que ser um canudinho biodegradável, então você tem que ter o seu próprio canudinho. Então, isso leva as pessoas a pensar, mas por que não pode ser
canudinho descartável, canudinho descartável. Por que eu não posso utilizar mais o de plástico? Por que aconteceu tudo isso, né? Então, assim, leva as pessoas a pensarem sobre algo que talvez antes elas não pensavam, né? O quão mal que causa o canudinho descartável, quão mal que causa para o meio ambiente, né? Todos os descartáveis de forma geral, copo, prato né, e etc. Então, essas ações do governo, elas fazem as pessoas pensarem também sobre educação ambiental. Então, nós temos a educação ambiental na educação formal e informal. Nós temos o papel do professor de educação ambiental, nós temos o papel dos alunos de educação ambiental, nós temos o papel do coordenador da escola né, dentro da educação ambiental. Nós temos nessa legislação o papel de cada um, como que cada um ele deve seguir, o que eles precisam do que eles precisam fazer, né? Do que eles precisam fazer e pensar sobre o meio ambiente. Então, tem o papel de todo mundo, tem o que todo mundo deve fazer, sejam né, nas escolas, nas ONGs. E qual que é a conclusão que chegamos, né? É que o que, gente? É que nós precisamos proporcionar a todos, né, toda a população, a possibilidade de adquirir esses conhecimentos, né? Falando de valores, né? Interesse e ter atitudes, né, que são necessárias para proteger e também para melhorar o nosso meio ambiente. Fazendo com que as pessoas elas tenham uma nova conduta, né? Fazendo com que os indivíduos, né, dentro de um grupo, né, no nosso grupo social, eles tenham mais respeito ao meio ambiente. E a educação ambiental ela deve fazer o quê, gente? Buscar esses valores, buscar valores que eles vão conduzir uma convivência mais harmônica entre as pessoas e o meio ambiente, né? As pessoas que habitam, né, nesse planeta. Então, a educação ambiental ela vai fazer com que o aluno ele tenha um pensamento mais crítico, né? E não tão antropocêntrico, ou seja, que ele pense só nele mesmo e que ele pense na natureza como um todo, né? Que é a natureza que vai fornecer tudo isso para ele. Então, e a gente sabe que a natureza ela oferece recursos que alguns são inesgotáveis, né? Eles vão se reciclar, mas nós temos muitos recursos que que eles vão acabar um dia. Então, nós precisamos ter esse cuidado com o nosso planeta, com todas as espécies do nosso planeta. E a manutenção, né, desse planeta, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. É necessário que a gente planeje o uso, né, e ocupação do solo, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, e que a gente tenha condições dignas, né, que a gente tenha trabalho, que a gente tenha um transporte, que a gente tenha lazer, mas que a gente tenha comida, né, e para isso a gente precisa também ter a preocupação com os recursos naturais, e isso é desenvolvimento sustentável, quando a gente precisa, né, de todas essas coisas, mas a gente vai utilizar isso pensando também no meio ambiente, né, na conservação e proteção desse nosso meio ambiente. Por hoje é só, né, a gente fica por aqui e se encontra na nossa próxima aula, tá, gente? Beijão, não esquece de responder a perguntinha lá e aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso lá no chat, tá?